Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Obrigado por você estar sempre aqui conosco aos domingos, neste momento de prece, de oração, de nos unirmos em prol do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é 31 de julho do ano de 2022, encerrando aí o mês de julho, iniciando o mês de agosto. Possamos pedir as bênçãos a Deus para mais um mês que vai se iniciar, mais um novo processo nas nossas vidas. Vamos iniciando com as nossas preces iniciais e pedindo a autorização a Jesus, o nosso mestre amigo, para que possamos iniciar o nosso Evangelho no Lar, pedindo também aí do nosso lar a presença dos benfeitores espirituais, que eles possam estar conosco. Nós não vamos convidar somente os nossos mentores, vamos convidar também aos espíritos necessitados, que possam estar aqui hoje, escutando este Evangelho conosco. Vamos fazer do nosso lar também um momento de caridade. Peço a vocês que nos ajudem curtindo, compartilhando, deixando seu comentário também, a cidade, o estado, o país que você ouve o nosso Evangelho, para que o nosso Evangelho possa atingir mais pessoas. O Evangelho é totalmente gratuito, é um trabalho voluntário que a gente faz aqui no canal, para que ele possa chegar a mais lares que estejam necessitados. Vamos então à nossa prece inicial. Vamos tentar acalmar as nossas mentes, relaxar no local que nós estamos, na cadeira, na poltrona, no sofá. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Ele por este momento, agradecer também pelo lar que nós temos, agradecer pelo corpo físico que nos ajuda nesta encarnação, independente de como este corpo esteja. Seja grato por cada parte do seu corpo. Vamos agradecer a Deus também pelo alimento que chegou até as nossas mesas hoje, por termos tido condição de nos alimentarmos. Vamos agradecer pela água. Vamos agradecer também pelas nossas roupas, pela energia elétrica, pela internet. Sem ela não poderíamos estar agora realizando este Evangelho no Lar. Vamos agradecer também pela cidade na qual nós estamos, pelo estado, pelo país. Vamos com a mesma intenção, meus irmãos, pedindo a Ele que abençoe este Evangelho, que Ele possa nos fazer entender melhor as palavras que iremos ouvir hoje. Pedir a Deus que possa me ajudar também aqui e que possamos também receber as boas vibrações deste momento. Juntos, vamos iniciar este Evangelho, que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar com uma mensagem do livro Lições para a Felicidade, a psicografia é de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. O capítulo é o 6. Joana vai iniciar o capítulo dizendo o seguinte: confia sempre em Deus. E ela coloca uma pergunta do Livro dos Espíritos, a 264, na qual ela escreve aqui, no caso Allan Kardec escreve: o que é o que dirige o espírito? O que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Os espíritos respondem: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. É uma pergunta do Livro dos Espíritos, falando aí sobre as provas, as expiações, que muitas delas nós mesmos escolhemos, pedimos um plano espiritual, de modo que pudéssemos entender melhor a nossa encarnação e aproveitar
algumas questões que nós temos que ter mais cuidado e que, se nós tivéssemos algumas facilidades em alguns setores, poderíamos recair em caminhos que já recaímos no passado. Então temos que ficar atento. A prova, meus irmãos, muitas das vezes não dura uma encarnação toda. Às vezes passamos por ela para aprender algo. Toda vez que uma prova chega até a nossa casa, até o nosso lar ou até as nossas vidas, quando eu falo chega ao nosso lar, é porque é uma provação coletiva da família ou de quem mora com você. Quando chega na sua vida individual, é para você especificamente. É claro que um membro de uma família sofrendo atinge a todos. Todos nós temos que ficar atentos às provas e às expiações, que têm uma duração às vezes mais longa. Mas o que essa prova quer me dizer no dia de hoje? Por que ela chegou? Vamos observar ela, tanto de perto como com maior distanciamento, e tentar analisar. O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos ensinar a olhar as nossas provas e expiações de dois modos, muito próximo e também como se subíssemos numa montanha e olhássemos ela lá de cima. Veríamos que ela é pequena, mas aprenderíamos mais ainda porque olharíamos em volta e veríamos por que tomamos certos caminhos e por que a gente parou em certos locais. Do alto da montanha, essa montanha psíquica, é onde nós podemos ver esse projeto de vida. Claro que isso é uma questão psíquica. Nós temos que sair um pouco do problema para entendermos esse problema. É importante que nós observemos os nossos passos, até mesmo para melhorarmos a nossa prece, a nossa oração. Porque às vezes pedimos a Deus, aos espíritos amigos, que nos ajude nas provas que temos que passar. Está correto, temos que pedir sim ajuda. Mas por vezes não vamos conseguir cessar essa prova tão rápido, porque temos que aprender com elas. É assim que nos ensina os espíritos através de Allan Kardec, que a Joana está trazendo aqui nessa reflexão. Mas e você? Confia em Deus sempre, até nos momentos das provas? Porque nos momentos das provações é que temos a nossa confiança em Deus colocada em prova. Deus não está me respondendo, Deus não está me ouvindo, Deus não atende às minhas preces, às minhas orações. Vamos ler o capítulo aqui da Joana, vamos ver o que ela fala para nós. Supões que pelo fato de estares vivendo momentos difíceis e desafiadores, nos quais os sofrimentos se acumulam, te encontras esquecido de Deus. A angústia vem e provações que parecem haver chegado quando as tuas resistências morais se encontram debilitadas, levando-te ao confronto entre a fé que esposas e a realidade aflitiva. Pensavas que a crença que mantinhas nobre e pura te pouparia aos testemunhos e às vicissitudes do caminho evolutivo, passando longe dos teus passos por toda a tua existência. E agora, quando és chamado à resignação, verificas que não possuis credenciais para a santificação, tampouco as características para tornar-te exceção no processo iluminativo. Pensas que Deus não mais te ouve os apelos mudos do coração, nem as preces ungidas de confiança, deixando-te ao abandono, qual barco sem leme em mar proceloso. Temes não suportar os caminhos, embates que ora te entremunham e deprimem, fazendo-te sucumbir. Recompõe, porém, as paisagens mentais e renova-te na dor. Ninguém transita pela experiência física em regime especial, sem o encontro com a sementeira do passado, ora exuberante, aguardando. Cada qual vivencia as necessidades mais imediatas conforme se apresentem, a fim de crescer por meio da sua superação. O cristão decidido e o espírita, em particular, melhor do que outros indivíduos, sabem como transcorrer
às determinações da vida. De acordo com a sementeira, dá-se a colheita. O que antes se fez reaparecer na estrada do progresso para convenientemente avaliação e consequente reparação ou acesse. Não seja, pois, de estranhar que te encontres em luta ainda, no qual os teus valores são postos à prova. O espinho que fere defende a rosa, e o cascalho grosseiro guarda o diamante. Assim também na existência de todos os seres humanos, o que pode parecer instrumento de aflição, constitui proteção e defesa. Jesus foi muito claro quando elucidou que o Pai veste de cores variadas e belas os campos, oferecendo ao lírio alvura incomparável, bem como a providência o alimento para as aves do céu, que não semeiam nem colhem. Por consequência, muito mais brinda aos seus filhos humanos, que valem mais do que aqueles. Evolução é impositivo, inadiável, e todos que se encontram mergulhados no seu processo passam pelas diferentes etapas, a fim de fixarem conquistas e abrirem espaços para novos empreendimentos libertadores. Um pai humano mesmo, que destituído de sentimentos superiores, providencia o pão, o agasalho, o medicamento, o socorro para o filho, planejando-lhe a felicidade e não poucas vezes empenhando-se para auxiliá-lo na conquista de um lugar ao sol. O Pai Celestial, muito mais sábio e generoso, brinda todos os tesouros imagináveis aos seus filhos, facultando-lhe a conquista mediante o empenho a que se entreguem. Na sua magnanimidade, facultam-lhe as mesmas oportunidades e condições, velando incansável para que as metas sejam alcançadas e a plenitude conseguida. Não te desesperes, portanto. A tempestade de hoje é uma bonança que chegará amanhã. Estás fadado à glória estelar. Conquista, por enquanto, os pequenos espaços que se encontram vazios e faz do sofrimento um meio de superação do egoísmo e de toda a trama sórdida que ele elabora e executa. Vence cada etapa desse processo com a alegria de viver, compreendendo que ninguém chega ao topo da subida sem ultrapassar as fases iniciais da baixada. Confia em Deus em todas as situações da tua existência, se entregando-se a Ele, em cuja misericórdia aures força e coragem, ainda enfrentas desaires. Imagina-te o que ocorrerá sem que mantenhas forte esse elan poderoso e te descobrirá mais vulnerável e fragilizado para os sucessivos embates do caminho do crescimento interior. Recorda-te de que as provações que te visitam, tu as solicitastes a Deus, que as concedeu como função terapêutica para o espírito endividado que és, conseguindo a honra de vivenciá-las. Desse modo, nunca permitas que o desencanto e a aflição te conduzam à dúvida a respeito da tua proteção. Ele que te criou providencia todos os recursos para que alcances a finalidade sublime para a qual nascestes. Examinando em derredor, verificarás que não estás a sós no testemunho. Qual ocorre com esses outros, depura-te, aprendendo o correto uso da experiência carnal, a fim de ascenderes no rumo da plenitude que te aguarda. Texto grande, meus irmãos e minhas irmãs, mas excelente para os nossos estudos de hoje, na qual nós vamos falar um pouquinho mais também sobre a nossa aproximação com Deus, nossa comunhão com Deus. Temos falado desse tema em alguns dos evangelhos, mas também hoje nós vamos trazer um pouco da nossa comunhão com Deus através da prece, que é o ato mais comum que nós temos aqui na Terra, porém, mais comum, no caso, o mais popular. Mas o nosso encontro com Deus pode ser diário, a qualquer momento nas nossas vidas, em qualquer execução. Principalmente, nós vamos falar um pouco hoje da gratidão e do perdão. Já falamos um pouco hoje na prece inicial, de sermos gratos a Deus por tudo, por cada momento do nosso viver.
por estarmos aqui agora e compreender a delícia de vivenciar cada momento, estando presente, consciente, grato por esses momentos, inclusive esses momentos que são de angústia. Às vezes queremos eliminar a angústia muito rápido, e são momentos que temos que ultrapassar, que vivenciar. Ela quer nos dizer algo que ainda não entendemos e que, como a Joana falou aqui através do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, muitas provações, muitas angústias, nós mesmos solicitamos para um aprendizado maior no futuro. Esse texto grande quis nos dizer isso. Se não vivenciarmos essas provações pequenas, não ultrapassaremos para uma fase maior. O nosso espírito ou a nossa encarnação, ela é algo providencial para o nosso aprendizado. Não estamos aqui passando um momento de férias, apesar de algumas pessoas acharem. Temos sim que tirar os nossos momentos de descanso, mas as verdadeiras férias não estão aqui, né, meus irmãos? Estamos aqui em trabalho constante, em aprendizado constante. E é isso que a espiritualidade vem nos falar sempre através do Evangelho e através dos livros espíritas. O espírita tem um entendimento diferente da vida, sim. Não que nós vamos ficar adorando a dor, não é isso. Nós damos um outro significado e tentamos, de alguma maneira, levar a nossa vida. Mesmo naqueles momentos de muita angústia, nós vamos entendendo, traçando novos contornos naquele momento de dor. E não lá ficar idolatrando, adorando a dor. Hoje em dia temos recursos, tanto para a dor física, tanto para a dor psicológica. Nós vamos tentando, mas tem momentos que a dor não passa, mesmo com a medicação, mesmo com o processo terapêutico. E aí é o momento que somos chamados ao resgate um pouquinho mais íntimo, ao aprendizado um pouquinho mais profundo. E muitas das vezes, nesses momentos, é que a gente pensa, fui esquecido pela espiritualidade. A espiritualidade de Deus me deixou de lado. Eu já orei, eu já pedi a tantos espíritos, a irmã Sheila Bezerra, a Chico, a Francisco de Assis, e ninguém me atende. Muito pelo contrário, às vezes já fomos atendidos. Às vezes o socorro já veio, mas ainda somos um pouquinho mimados. Ainda somos um pouquinho preguiçosos em alguns momentos. E temos que ter cuidado com isso. O enfrentamento é também interno, espiritual e também do nosso psiquismo. Vamos ler um texto do livro da nossa querida irmã que já se encontra hoje no plano espiritual, Sueli Caldas Schubert. O texto está no livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Ela vai dizer aqui sobre a prece. A prece, através do tempo, o ser humano tem buscado comunicar-se com as potências superiores. É o capítulo 4. A princípio, apenas pelo temor e depois por meio das diferentes formas de adoração, que expressam as várias fases evolutivas da humanidade. Do politeísmo ao monoteísmo até os conceitos contemporâneos acerca de Deus. Muitos rituais foram sendo criados na tentativa de agradar ao poder superior. Alcançando maior progresso intelectual e maturidade, compreende então que para melhor comunicação deveria conversar com Deus e apresentar-lhe seus pedidos, promessas, propor trocas, etc., de conformidade com o nível de entendimento de cada povo e de cada época. Mas é aí, o que significa orar? Orar vem do latim oris, que quer dizer boca. Orar é abrir a boca para falar com Deus. A doutrina espírita esclarece que a oração é a manifestação da alma buscando a ligação com Deus.
É a forma de comunicação com o Pai. Para a imensa maioria das pessoas, orar é apenas pedir algo ao Criador. Assim, só se lembram de orar quando estão em frente a um perigo ou diante de uma situação difícil. Quando tudo vai bem, às vezes nós nos esquecemos de orar. Para os indivíduos espiritualizados que já despertaram para uma realidade transcendental, orar não é o ato, e sim uma atitude. Orar seria como a respiração da alma. Seria o ser humano consciente de sua essência espiritual, buscando a comunhão com o Pai. Muitos cientistas, médicos, terapeutas da atualidade reconhecem o valor e o poder da prece em relação à saúde física, mental e espiritual do ser humano. Uma expressiva corrente da área médica, em pesquisa recente, conclui que a oração, quando cultivada regularmente, fortalece o sistema imunológico. Possivelmente, você já deve ter tido alguma experiência nesse sentido, cujo resultado foi surpreendente e extremamente benéfico. Possivelmente, você pensou ser apenas uma coincidência ou um conjunto de circunstâncias que contribuíram para alcançar esse resultado. Mas, na realidade, tudo aconteceu porque você ou alguém orou profundamente e sintonizou com as fontes do bem e do amor, equivalendo a dizer com a bondade divina, e desta recebeu as sublimes potencialidades que foram canalizadas para o alvo a que se destinavam. O conceito espírita acerca da oração difere das demais religiões, porque expressa uma visão mais profunda e ampla, transcendendo assim que habitualmente se entende sobre esse tema. Os efeitos da prece, principalmente quando praticado com regularidade, são imediatos e fortemente e perfeitamente identificáveis. Todas as religiões recomendam a oração, e esta, quando proferida com sentimento, quando exprime um grito da alma, quando expressa uma súplica feita com profunda fé, se eleva e no impulso vertical alcança os planos espirituais superiores, que respondem derramando sobre aquele que ora bênçãos de luz, de paz, de força e de coragem. Entretanto, quando a oração é apenas uma fórmula decorada, repetida, quando não expressa um profundo envolvimento do ser, quando aquele que ora propõe a Deus trocas, se o Senhor me der isto ou aquilo, eu farei tais e tais coisas, ou quando pede favores materiais especiais, estas súplicas permanecem no plano horizontal da vida terrena. Não vou pular aqui, pessoal, por causa do nosso tempo, mas eu vou indicar esse livro para vocês, porque a Sueli Caldas Schubert, que é aqui de Juiz de Fora, uma grande espírita, ela escreve muito bem, é um livro bem gostoso para leitura e muito fácil aí para vocês entenderem também. Vou pular aqui para a parte que ela fala. A prece, quando cultivada com regularidade, propicia a pessoa uma aura de energias positivas e o seu lar, igualmente, passa a ter uma psicosfera saudável, luminosa, isto vai formar defesas espirituais para ela e seus familiares. Especialmente os que se dedicam à mediunidade devem adotar a prática da prece, a fim de manterem uma sintonia altamente benéfica com os mentores espirituais. Às vezes as pessoas alegam ter dificuldade em se concentrar e até mesmo em orar. Se este é o seu caso, saiba que tudo é uma questão de disciplina e compreensão acerca do ato de orar. Ela coloca aqui uma frase de Emmanuel: orar é identificar-se com a maior fonte do poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com a imagem de nosso desejo por intermédio da força viva e da plasticidade do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores,
tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelos quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Temos, meus irmãos, na prece, um sustentáculo para as nossas existências. Sem dúvida, muitas questões das nossas vidas estão traçadas. Porém, nada também nos acontece por acaso, nós sabemos disso através do Espiritismo. As nossas vidas ou as nossas organizações das nossas reencarnações depende também, muitas das vezes, da decisão do outro. Temos uma programação reencarnatória, mas o outro tem também o seu livre arbítrio. Cada um é dono da sua vida. Quando atingimos a maioridade, temos que decidir por nós mesmos. As escolhas são nossas. Quando vamos ganhando as nossas independências financeiras, deixamos o lar dos nossos pais, vamos tomando uma autonomia e temos sim as nossas decisões. Por essas decisões, às vezes vamos traçando caminhos diferentes. E pessoas às quais nós estaríamos ligados, nós decidimos simplesmente não estar mais com elas. São decisões nossas e, é claro, essas pessoas voltarão em novas oportunidades, com novas roupagens. É assim que funciona a reencarnação. Uma pessoa hoje que nós não queremos ter mais vínculo, mas nós ainda temos um débito ou algo a resolver, ela voltará talvez amanhã numa roupagem de um sobrinho, de um primo, de um irmão, ou de um novo parceiro, de um cônjuge, né? Uma esposa, um esposo. Enfim, as ligações nossas são eternas, cada um está ligado com o outro e as vibrações, elas não se confundem. Temos aí muitas pessoas a reencontrar. Às vezes, Deus e a espiritualidade amiga nos dá um refresco. Por que nós estamos falando isso? Muitas condições das quais nós combinamos no plano espiritual, chegando aqui no palco da vida, pode se diferenciar pela escolha do outro ou por escolhas nossas. Ninguém está fadado aqui na Terra a algemas. Temos os nossos livre-arbítrio, como eu já disse. Portanto, a prece também nos ajuda nesses momentos nas quais nós tomamos outros caminhos e precisamos sim de uma intuição. Às vezes não fazemos isso por mal, às vezes não estamos suportando a aprovação. Naquele momento, ou já estamos muitos anos e saímos, desistimos. E aí, o que fazer? Também nesses momentos, vamos recorrer à prece. Os livros do André Luiz, sempre que eu falo da prece, eu falo dos livros do André Luiz, que nos dá vários exemplos de irmãos encarnados que mudou alguma trajetória na sua encarnação, como no livro Sexo e Destino, que a gente está sempre falando aqui, do caso da Marina, da Marita, que muda completamente a sua programação reencarnatória e que pela prece do pai dela, ela, após o acidente, fica alguns dias internadas ali, cerca de 16 dias no CTI, e fica consciente. Ela não consegue falar, não consegue expressar, mas ela consegue falar pelo pensamento ali com os espíritos e também a ouvir o pai dela. E esses 16 dias foi extremamente importante. Ela retorna ao plano espiritual e, mudando-se a programação, ela, que na atual encarnação que ela estava seria irmã de Marina, retorna como filha de Marina 2 anos mais tarde para reencontrar Gilberto, que seria o seu grande amor, mas que ela desencarna, ele casa com Marina e ela volta como filha. Não vivenciariam ali um amor de cônjuges, de marido e mulher, mas de filha e pai, um amor fraternal. Mudou-se ali uma programação reencarnatória e trouxe uma nova luz para o viver. Deus quer que reconciliemos o mais depressa com as pessoas. Por isso, perdão. Jesus vai nos dizer, ao se apresentar ao Pai para orar, observe o seu coração. Analise se você não magoou ninguém, se você perdoou todos que podiam, porque essa sim é uma verdadeira prece, é um coração puro, um coração com muitas atitudes. E naquele momento o seu pai tinha errado, o pai de Marita,
que era até então um pai adotivo. Ele tinha errado, tentou de todas as maneiras convencer a filha que não, mas tinha errado. Mas ele volta-se e convence de que ele realmente errou. E ela ali naquele quarto de CTI entende que ele estava verdadeiramente com um sentimento de arrependimento. E perdoa ele mesmo sem poder dizer uma palavra. Uma lágrima cai do seu olho e ela volta-se para ele e ele entende o perdão. Ele sabia que ela retornaria pelo ventre de sua filha. Prepara o quarto, fica extremamente feliz para o recebimento da neta, que era sua filha em outrora. Voltaria Marina num novo corpinho físico e retornaria aquele laço espiritual. É muito lindo esse livro para entendermos como que funcionam as programações. Porque sim, muitas coisas nas nossas vidas estão programadas, mas muitas coisas mudamos porque temos o livre-arbítrio, porque temos decisões, porque decidimos mudar de cidade, porque decidimos mudar de profissão. E estamos certos, meus irmãos, em certo ponto, porque às vezes não suportamos e vamos ser mais felizes em outro setor, está tudo bem. Mas não vamos esquecer da prece, pedir que Deus nos intua, que a espiritualidade esteja perto de nós nesses momentos, que é extremamente importante. Jesus vai nos dizer também, no capítulo Buscais e Achareis, que 2 irmãos sobrem para orar. E um fica ali em praça pública, dizendo tudo o que ele faz em favor de Deus. A caridade, Jesus vai nos dizer, para fazer prece não precisamos falar muito, precisamos que sentir mais o que estamos falando. E sentir mais é vivenciar. É entender, é ter clareza no nosso pedido, o que você quer de fato, porque às vezes pedimos algo da boca para fora, mas no nosso inconsciente queremos outra. O que você quer hoje conscientemente, o que de fato você quer na sua vida, você consegue vivenciar ou desenhar o seu futuro? Estamos no ano de 2022, entrando em agosto e já estamos caminhando para a metade do ano, para o final. Até no final do ano, como você quer a sua vida? Qual andamento você quer na sua vida? Você quer estudar mais? Você quer mudar de profissão? Você quer mudar de cidade? Qual é o desenho que você quer ter? E se você consegue desenhar, você já consegue pedir. Muitas pessoas, quando chega agosto, setembro, vão se desesperando. Nossa, já é o final do ano. Eu não consegui concluir as metas que eu fiz no início do ano em janeiro, mas ainda é tempo. Ainda temos cerca de 6 meses pela frente. Vamos entender aquilo que queremos desenhar mentalmente nas nossas mentes, aquilo que já conseguimos mudar e o que nós ainda precisamos da ajuda do plano espiritual, de Deus, o nosso Pai. E entender que em cada atitude, em cada atividade, Ele está junto de nós a nos ajudar, porque Deus está em tudo, em todos e também em nós e aqui agora, neste Evangelho. Vamos ler um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, para finalizarmos aqui. Capítulo 27, Pedis e obtereis. O item é o 6 e o 7, eficácia da prece. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, é supérfluo expor. Acrescentam ainda que tudo, já que se encadeia no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais que são imutáveis e que Deus não pode derrogar ao capricho de cada um. São as leis, meus irmãos, aqui um parêntese meu, são as leis divinas, imutáveis, como a lei de causa e efeito, né? Não temos como mudá-la por nenhuma pessoa, todos nós somos iguais perante as leis. Porém, pode-se haver mudanças no decorrer, como algumas que nós já explicamos aqui no Evangelho. Às vezes nós plantamos algo e depois nós vamos colhendo ou a prestação, enfim, aquelas formas de acordo com a nossa mudança interna, que vai nos seguindo nas nossas encarnações, ou quando temos uma evolução e nos propomos a recuperar através da caridade, do amor ao próximo também, os nossos erros do passado.
Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um, mas daí a vocês acreditarem que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Se assim fosse, o homem não seria um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Ou seja, outro parênteses aqui, temos o nosso livre-arbítrio e temos a nossa iniciativa, como eu disse aqui. Nessa hipótese, não seria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer e a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir, num sentido ou no outro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa, há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destrói a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, ascender a certos pedidos sem derrogar a inutilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Bom, leitura autoexplicativa também, né, meus irmãos? Explicando aí que sim, a prece é extremamente eficaz, porque tem muitas coisas aí que vai acontecendo ao redor das nossas vidas e que precisamos às vezes. E mesmo, meus irmãos, que a prece não tivesse o poder hoje de mudar nada na sua vida, esse contato com Deus, esse momento de meditação, pode dar o nome que vocês quiserem, o momento de entrarmos para o nosso quarto interno, como Jesus nos ensina, de rever os nossos pensamentos, de entrar em conexão, eu comigo mesmo e com Deus, é um momento de um descanso psicológico muito grande, que nós voltamos renovados. Quantos aqui já tiveram experiências assim, de entrar em contato com Deus, com a espiritualidade amiga, de renovação, de melhoria na semana, o evangelho no lar mesmo, quanto que nos melhora no dia a dia, nos nossos momentos. Esses momentos especiais de oração, de agradecimento, de perdoar o próximo, é que deveríamos multiplicar nas nossas vidas. Mesmo hoje que a prece não tivesse o poder de derrubar a folha de uma árvore, só o poder que ela tem de nos conectar com Deus e de nos aliviar às vezes o fardo pesado, já é de grande valia. Mas nós temos certeza da sua eficácia através dos processos mediúnicos que temos a oportunidade de conhecer. E eu tenho certeza também que aqui neste evangelho tem diversas pessoas que hoje poderá falar da eficácia das preces, das orações. Depois vocês nos contam aí como que é bom a gente dividir esses fatos. Eu tenho visto aqui nos comentários vocês dividindo, mas vamos continuar. Isso também é uma forma de caridade. Às vezes vem uma outra pessoa aqui, lê um comentário de uma pessoa que recebeu uma bênção, algo positivo, uma notícia boa. Isso ajuda o dia da outra pessoa. A caridade há diversas formas e uma delas é essa. Meus irmãos, vamos nos concentrar para a prece final, para a meditação, para o momento do passe. Agradecendo mais uma vez a Deus, vamos entrar em comunhão com Ele. Gratidão, Deus, gratidão por este momento, que estamos unidos aqui mais uma vez, em nome de Deus, em nome de Jesus, para nos elevarmos. Controle a sua respiração, sente-se de maneira mais confortável. Entregue-se neste momento para receber a energia do passe. Conecte-se com você mesmo, com seu eu, com as suas questões. O que você precisa hoje pedir para Deus? O que você quer melhorar? Você está com algum problema na sua saúde física, na sua saúde psicológica? Você está com algo desregulado, com algum problema na sua família? Peça mentalmente a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, um alinhamento, uma ajuda
uma intuição aqui e agora ou através dos sonhos. Peça ao seu mentor, à sua mentora, também uma intuição. Eles conhecem vocês, mas não custa pedir, meus irmãos. Estando um pouco mais tranquilos, mais renovados, vocês estão numa rua, uma rua vazia, repleta de árvores, tranquila. Concentre-se. Concentre-se aonde vocês estão andando. Concentre-se na calçada, nas ruas que estão vazias, nas árvores ao lado. Comece a andar um pouco mais rápido. Sinta o seu corpo. Observe o que acontece com o seu corpo. Vamos agora até subir um pouco mais essa rua. Ela é um pouco íngreme e nos sentimos até um pouco cansados. Ao chegarmos em cima, encontramos grande multidão de pessoas de um lado e de outro da calçada. Vários carros passando, estamos numa grande metrópole. As pessoas conversam alto, tem diversas músicas tocando. Como você reage em locais com muito estímulo e barulho? Neste momento, se alguém precisasse da sua prece, você conseguiria? Estando nesse local barulhento, com muitos estímulos de cores, de música, de barulhos de carro, você conseguiria neste momento fazer uma prece? Pois então faça uma prece para alguém hoje que esteja com necessidade espiritual ou material. Sabe essas grandes cidades, grandes metrópoles, com muitas pessoas passando, diversas culturas, povos. Meditar e orar no meio da multidão é um grande desafio. Mas nós que queremos trabalhar para o Cristo, precisamos aprender a meditar e a orar também nesses locais de multidões, dentro do transporte público, no meio do trânsito, porque são situações difíceis e que somos chamados a ter calma, paciência e perdão. Você consegue perdoar no trânsito? Você consegue orar por aquela pessoa na frente que talvez está com uma grande necessidade? Você consegue não revidar no trânsito? Você consegue pedir pelas pessoas que estão ali em volta? Se não consegue, faça uma experiência hoje. Ore por alguém. Ore por alguém neste momento de confusão. Seja grato, visualize a pessoa e peça a Jesus. Você está no meio dessa multidão, mas no meio da multidão você se destaca por estar com boa vontade de ajudar. Vamos seguindo adiante. A rua começa a descer e avistamos o mar. Avistamos também uma região mais tranquila. Somos convidados a entrar num carro. E vamos andando, avistando a praia, os coqueiros, a areia. Vamos observando o vento e também a energia. Aí talvez seja mais fácil, né, meus irmãos? Meditar, orar. Vamos fazer isso também. Vamos pedir por alguém neste ambiente. Peça por alguém e mentalize a pessoa, o rosto ou o nome. Absorve também a energia do oceano, do vento. Estamos entrando agora
numa nova região. Muita chuva, tempestade, raios, trovões, muita água. Você ainda está no carro. Você consegue também observar a beleza de uma tempestade? Por qual motivo ela está aqui na Terra? Quais os benefícios ela traz? Você consegue meditar e orar em momentos de tempestade? Observe e escute os barulhos. Seja grata e grato pela importância da tempestade, pelas águas que correm, pelas novas nascentes que se formam. Chuva também traz tragédia? Sim. Traz destruição? Sim. Não vamos esquecer, mas podemos ser gratos neste momento pela limpeza psíquico-espiritual que ela provoca. Você consegue meditar e orar neste ambiente? Trazendo para você os benefícios que a água traz, que a gente sempre pede aqui para os nossos irmãos da Colônia das Águas, o benefício das águas, que também vem das diversas formas. Falamos do oceano, falamos da chuva, temos os lagos, as cachoeiras, os riachos, as nuvens. Nosso planeta é um planeta de água. Passamos agora, saindo e deixando a tempestade. Estamos entrando no túnel, mas ele está sem luz. Você consegue meditar em meio à escuridão? Sem luz alguma? Você não consegue ver nada na sua frente. Você ainda tem medo do escuro? Você ainda está na sua fase psíquico-infantil? Por que o escuro te causa tanto medo? Por que você ainda não conseguiu dominar? O escuro não é bom nem é mal, ele é neutro. Medite no escuro. Estamos saindo do túnel. E agora você desenhará a paisagem que você quer ao sair deste momento de escuridão. Escolha a que mais te acalma, a que você mais gosta de observar. Seja montanha, praia, lago, uma cidade que você gosta, um ambiente que você já visitou ou que você visualizou já pela internet, por outras fotos. Escolha agora a sua paisagem, a que te traz conforto, para que você possa tomar o passe final. Nessa paisagem, um grupo de pessoas está vindo. Quem são essas pessoas? Quem vem hoje para te aplicar o passe, para te ajudar, para te acalmar? Qual paisagem você desenhou e quem são essas pessoas? Receba o seu passe, estenda as suas mãos, peça a Jesus também para a água fluidificada. Sinta o seu corpo todo sendo abençoado por o passe que esses irmãos estão te aplicando. Enquanto eu faço a prece final, você recebe o passe e depois não esqueça de agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga. Deus, o nosso Pai amado de infinita bondade, Jesus, nosso irmão maior, espiritualidade amiga que sempre nos ajuda.
Neste momento, os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, estão recebendo esse momento de passe, ao vivo aqui agora e depois gravado. Senhor Jesus, abençoe a cada um de nós que estamos aqui, dispostos a receber os bons fluidos e a doá-los também. Te agradecemos por esse momento tão especial de comunhão, no qual nós aprendemos um pouco sobre a oração, sobre a prece, sobre a meditação. Obrigado, Jesus. Nos dê sempre essa oportunidade de estudarmos e também de ensinarmos. Pedimos, Senhor, por todos que ouvem neste momento este Evangelho e que os ouvirão depois também gravado. Abençoe a cada um deles. E neste momento, Senhor, com a energia de cada ambiente de qual passamos, que possamos estar renovados para a nossa semana e também para o novo mês que nasce, que chega para nós. Obrigado por tudo, obrigado espiritualidade amiga e obrigado aos mentores que nos ajudou nesse momento de vibração. Pedimos nesse momento a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja e graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos retornando ao nosso corpo físico, agradecendo a esses irmãos e irmãs, agradecendo ao nosso mentor, agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade de estarmos juntos. Vamos voltando, mexe um pouco os dedos dos pés, das mãos, respire profundamente, sinta-se no ambiente agora físico, agradece mais uma vez e beba um pouco da sua água fluidificada. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que chegaram até aqui. Continue deixando seu comentário. Eu mando um abraço para todos vocês. Hoje não vai dar para ler o nome devido ao nosso horário avançado. Peço desculpas. Na semana que vem a gente retorna ao horário habitual, lendo o nome de vocês. Peço aí que nos ajude curtindo, compartilhando. Também essa semana a gente retorna aí com o estudo do livro Voltei, no qual nós já estamos aí nos últimos capítulos. Um grande abraço, fiquem com Deus e uma excelente semana.